Fala galera, bem-vindos para mais um episódio do Mentors Cast. Eu me chamo Lucas Ramos. E quer saber? Hoje vamos fazer diferente hoje, cara. Começa o podcast hoje aí, vai. Adriana, minha amiga. Ele pega aqui surpresa aí. Não, aqui é assim, aqui é assim. Você topou entrar. Você topou participar do Mentors Cast, topou participar aqui da equipe aqui, já era. Vai lá, começa o nosso Mentors Cast aí. Some teu B.O., Adriana. Some teu B.O. aí, vai. Boa noite, galera. Seja bem-vindo ao nosso mais um episódio do podcast. E hoje a gente tá com uma dupla assim sensacional, né? E aí o Lucas vai estar apresentando eles. É isso aí, ó! Cara, não, tô triste agora. A nossa plateia, hoje a gente tem plateia e eles não deram aplauso, cara. Vamos de novo, hein? Vai! Aí sim, hein? E aí, Paulo, como é que você tá, cara? Tô bem, tu? Tem algum recado aí pra gente aí hoje? Hoje não. Hoje não? Hoje Patrocinadores, não? E aí? Hoje a gente tá com um patrocinador aí, mas Off. não pode falar nada não, por enquanto. Pode falar alguma coisa, Lucas? Deu presente pra gata semana passada? Mas fala isso não. Vai Não, criar ficar encrenca. sabendo. Pra quem não entendeu, nosso penúltimo episódio foi com o Marcelo Francisco, foi no Dia dos Namorados, né? Quem quiser assiste lá, vai estar aí na descrição. Então vamos lá, né? Quem são nossos convidados de hoje? São bons eles? São. Engraçado o currículo deles tão bom. Engraçado que parece que é combinado, mas não é, né? Eles vieram com a mesma Sim, roupa, assim, combinando, né? eu acho que eles falaram aí por trás. Olha Só aí. pode ter combinado alguma coisa. Pois é, né? Então vamos começar pelas mulheres, né? Aí. Olha só o currículo dela. Eu decorei, tá? Isso. Pode ver que eu não tenho roteiro, não tem nada. Eficiente demais. A menina formou em ADM recentemente. Fez até aquela dancinha, como é que é? A dancinha. A minha namorada odeia essa dança. Ela tá. Como é que é? Ela tá movimentando, né? Como é que é? É o que dá no TikTok. Ela tá movimentando. É só isso a música. Eu não fiz isso. Da menina, dancinha do É milênio, né? do céu. É milênio ela, né? Ela tem 3 crianças. Criança. 3 criancinhas, não é? 3 menininhas. O que mais o currículo dela? Olha, 3 crianças e ainda consegui fazer Tu quer ADM, currículo mais do que isso? ainda, né? Consegui formar em ADM, ter uma história aí. Ainda tomou umas no universitário ainda, né? Que Na isso, época. gente, De mentira. faculdade. E olha o perfil dela. Ainda tirava nota alta o perfil ainda, né, dela se no duvidar. Instagram também tem várias dancinhas. É mesmo, é? Tem várias É a Não nossa, é dancinha não, meu currículo. é a nossa querida Grace. E aí, E aí, Grace? Boa noite. Obrigado por ter aceitado vir aqui passar um mico aqui com a gente, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês a experiência que eu tenho vivido, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que desde o começo não foi fácil. Compartilhando com vocês. Show de bola. Fica à vontade, tá? Geração Z Vontade. mesmo, né? Beleza. Quem acompanha no Instagram, geração Z. E esse outro menino aqui? Esse menino aqui? Esse daí vai longe, viu? Vai, Esse aí Adriano. vai. Vai longe. Pode falar Bota ovelha fé negra. nele. É o novo Dr. Ray esse aqui. Ou é o Ixi, futuro mano. Dr. Ray? Futuro, Não, né? ele tem que superar. É não, é o Tem que Augusto Cubo. superar. Vamos ser mais pé no chão aí. Dr. Ray viaja muito. Pedro, obrigado por ter vindo, tá? Valeu. Meu priminho querido. Que hoje aqui não é nem um priminho, é um homem já Olha aqui, né? isso. Que tá na minha frente. Estava brincando aqui nos bastidores que acho que uns 7 anos atrás, de tardezinha, 6 horas, a gente tava vendo a iCarly tomando todinho, né? Todo mundo zoou comigo que eu tomava todinho, não sei porquê. Toma até hoje, né, Lucas? Tomava não. Não, mas na moral, meu apelido na escola era Mocoquinha. Meu Deus. Ai, Que gente. fofo. Era Mocoquinha. E tem até hoje o todinho da Mocoquinha ainda, cavaquinha. Mas e aí, Adriano, o que você separou hoje aí pra gente conversar com essa galera aí? O que eles têm em comum? O que eles têm a trazer aqui pra gente do Mentors Cast? Eu vi assim a questão da superação, né? E hoje a gente vai debater bastante a questão de os lados positivos e negativos, né? De fazer faculdade, entrar na universidade ou não. Verdade, né? Porque o Pedro ainda vai iniciar a vai. faculdade, né? Uhum. Você acabou de fazer o tá dançando, né? Também que é tá movimentando, né? Não, nem pode cantar, né? Senão Copyright. dá um strike no... Mas vamos lá. Já que a gente já falou do Pedro aqui, então Pedro, e aí? Você quer
começar a faculdade. Por quê, cara? Por que tu quer fazer faculdade? Oi, a gente sofreu tanto aqui já, pô. Cara, pelo menos pra ter uma célula especial, né? Porque, tipo, tu tá fudido se tu não tiver. Então... Ou você é o Lázaro, né? Aí tem que ter uma célula especial sozinho. Aí ninguém vai perigoso, né? Se eu for o Lázaro, aí fica eu sozinho na cela mesmo, acabou. Ninguém vai querer ficar comigo, nem os próprios detentes. Enfim, vamos, Deus me livre. É verdade, você quer fazer medicina, né? Medicina. Mas aí, no meio do caminho, a gente se enrola aí com outras coisas. Tem que trabalhar, né? Não dá pra fazer só... se você tem um sonho difícil de alcançar, o resultado é isso, né? Tipo, mas alguém te incentivou a fazer medicina? Cara, eu acho que meu irmão é uma inspiração mais recente, né? E questão de família também. Minha família tem muita afinidade com a área da saúde, né? E como eu tava falando, uma das inspirações também é Augusto Cury, no caso, que eu quero ser médico mais psiquiatra. Então, Augusto acho Cury que... é psiquiatra? Psiquiatra. Nunca li nenhum livro dele. Dos milhões, né? Todo mês é um. Mas eu acho que é isso, eu acho que esse é o caminho. E é uma profissão que teve uma alta agora com a pandemia, né? A gente viu o quanto que é importante ter médico. Ainda mais psiquiatra. O quanto que é importante. Da saúde mental. Saúde mental, exatamente. Eu acho que é um tema crescente, vai crescer mais ainda, porque infelizmente esse não é um assunto que a gente vai superar, ainda mais com esse monte de tecnologia que a gente utiliza. As crianças que já nascem, né, de frente com uma tela e já tem, tipo assim, uma experiência de ansiedade muito recente. Então eu acho que essa é uma profissão médica que até a gente já tinha conversado sobre, que não vai, tipo assim, ela não vai digitalizar, né? Eu acho que vai ser muito uma profissão que ainda vai continuar. Vai ficar num híbrido, eu acho, né? Isso. Porque assim tem Mas não vai ser um robô, vai ser um ser humano do outro lado, entendeu? Pois é, tipo assim, tá lá a telemedicina, que agora já é muito presente, né? Para fazer determinados procedimentos, o médico pode até atender, né, à distância, mas do lado da pessoa tem que ter uma enfermeira, se eu não me engano. Isso. Né? Então eu acho meio difícil também digitalizar, né? Mas eu acho que vai ficar meio que num híbrido aí, né? Não, tipo, 100%, eu imagino que não. Tipo, um robô não vai saber falar sobre emoções com você, né? Tipo, no máximo classificar suas emoções para poder passar um relatório pro psiquiatra, mas só o robô eu imagino que não. Então, eu acho que esse é um lance até legal, assim, de você ver no lance do empreendedorismo, né? Não adianta você ir para uma medicina que facilmente a clínica, por exemplo, vai ser cada vez mais substituída por robôs e inteligências artificiais para poder te levar para o melhor caminho. Claro, sempre com a assinatura de um médico, mas... Cara, em medicina, essa área, eu fico pensando assim que... recentemente o meu gatinho, ele ficou dodói, né? E aí a gente tem que levar no veterinário, a Gabriela e tal. E eu percebi que, cara, eles têm um atendimento melhor do que um ser humano, pô. E mais rápido ainda e mais ágil. Porque a gente levou ele lá, no mesmo dia ele já foi atendido, ele já foi medicado, já foi mandado para fazer exame, foi lá, a gente fez no laboratório à parte, voltou, já entregou o exame, no outro dia já tinha um resultado no WhatsApp. Vai tu ficar doente. Vai tu agora ficar doente, vai nós ficar doente, né? Tem prazo, né? Tem os prazos do exame ser autorizado. Tem um prazo do exame ser autorizado. Que a gente conhece bem essa história. Tem um prazo da agenda do médico para agendar, para voltar, para fazer o exame e ter o retorno, né? Então, o nosso cachorro, o nosso gato tem um atendimento médico melhor do que um ser humano, né? Mas a demanda também, né? A demanda do ser humano é muito maior, mas querendo ou não, vamos virar veterinário então. Será que veterinário é a profissão do futuro? Sei, ou não, né? O pessoal tá todo mundo querendo virar vegano aí agora, né? Não sei. E aí, a nossa querida Gleice aí que não fez medicina ou queria fazer medicina, não sei. Vamos saber agora, né? Mas tá de branco mesmo assim. O que você fez? Então, eu bem clean, né, gente? Amo essa blusinha assim. Uma blusinha. A minha vibe, de boa. E, de fato, eu não me identifico com a área da saúde, literalmente. Deixa o nosso amigo Pedro desenvolver. Pode deixar. Né? Apesar de ser algo que é bem interessante, porque eu tive uma experiência muito ruim, bem no início da minha faculdade, né? Eu tive um acidente de trabalho. E isso realmente, de fato, comprometeu toda a minha trajetória. Minha vida nunca mais foi a mesma, né? Então, assim, já que a gente entrou no assunto, vou começar a contar um pouco assim minha história, porque tem tudo a ver com o tema, né? Se ainda vale a pena fazer faculdade, né? Então,
apesar de ser uma pergunta muito pessoal, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua história, a sua situação financeira, né? Mas a minha em específico tem a ver com a área da psiquiatria, né? Porque eu tive um acidente de trabalho em 2016, e por conta disso, sabe, de sobrecarga emocional. Eu trabalhava de domingo a domingo. Nossa. Numa emissora, e eu tava num ápice assim, de estresse, eu não tinha tempo pra nada, pra minhas filhas, e em determinado momento eu tava no shopping trabalhando e eu simplesmente apaguei. Já acordei com os bombeiros em cima e até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, eu perdi, só lembro de ter perdido a visão e parece que eu dormi. E acabou. Exato. Então assim, eu não sabia que a partir daquele momento a minha vida nunca mais seria a mesma. Só que assim, a gente que não entende. E na época eu não consegui ir para o hospital de imediato porque eu estava sem meus documentos, né, do plano de saúde. É óbvio que se eu soubesse da gravidade da situação, eu teria tentado ir, mas eu não fui. E aí, a partir daquele dia, eu passei a ter uma dor de cabeça infernal durante um mês seguido. Então, minha vida era ir para Meron e voltar. E tomar um tramal. Era assim, até eu entender o que tinha acontecido. Então, finalmente, eu cheguei no neurologista, né, foi o que eu consegui de imediato. Não foi pelo plano, foi assim, por uma indicação de amigo que me atendeu. No momento assim, e a gente conseguiu já marcar os exames. E aí ele fez a tomografia e identificou todo o problema. Então, até eu descobrir o que eu tinha, eu passei por vários médicos, por vários exames. E aí a gente chegou à conclusão, na minha perícia, né, que... Todo mundo curioso pra saber o que ela tinha. Exato. Eu tô aqui. Foram o quê? Fala. 4 meses, né, de acompanhamento. E eu fui diagnosticada com apneia cognitiva, né, do psiquiatra, né, que é o médico do trabalho, e pediu acompanhamento para tratar a ansiedade e o pânico, porque essa apneia cognitiva, na verdade, é uma falha, né, da respiração para o cérebro. Então, você meio que fica ali descompensado, você não consegue ali levar aquele oxigênio ideal, então você fica tendo um espasmo. Então, eu ficava assim, e é involuntário, sabe? E ele deixou bem claro que eu não podia voltar a trabalhar e que se eu voltasse eu não podia atender público. Vocês imaginam, né, o constrangimento. Mas infelizmente isso não foi respeitado e eu tive que continuar trabalhando, até porque eu dependia desse trabalho para sustentar, né? Então a gente às vezes não tem muita opção. Então foi uma coisa que eu botei pra minha cabeça, assim, né? Eu falei, cara, eu preciso estudar. Porque é óbvio que se a gente tem um conhecimento, a gente não vai se submeter a certas coisas, né? Certos abusos. Então eu continuei trabalhando da forma que eu estava, porque eu precisava. E foram ali meses, assim, complicados. Porém, foi na época que teve o Enem, porque eu já tinha me inscrito. E a minha prova caiu exatamente no ápice dessa loucura toda, né? Da minha situação de saúde. E eu decidi fazer. Dormi por cima da prova, mas eu fui fazer. Eu penso, assim, que eu não tinha estudado o suficiente, mas eu fui e consegui. Passei, né? Tive uma pontuação bacana. E até eu descobrir, aí foi esse tratamento, né? Até que saiu meu diagnóstico. E aí, em 2017, eu fui surpreendida com a notícia de que eu fui demitida, né? Fazendo tratamento, você imagina a confusão, você tá em tratamento, tá tentando entender o que tá acontecendo aí. Ao mesmo tempo, saiu a notícia de que eu tinha passado no vestibular. Então, eu sabia se eu chorava ou se eu ria, né? Mas o meu esposo, né, porque era namorado, ele falou, não, você vai fazer faculdade. E eu falei, não, mas e as minhas? Porque, como foi citado, né, eu tenho 3 filhas. Na época eu tinha só as 2. Na época acho que tinha 7, 6 anos. Ele falou, não, você vai trabalhar e eu fico com elas pra você. E aí, na época, quando eu tinha feito o vestibular, eu queria prestar jornalismo, que tinha a ver com a minha área. Porém, depois dessa experiência, eu falei, não quero mais saber de TV, não quero mais saber de TV. E aí, eu fiquei nessa, que curso que eu vou fazer agora? Porque, né, direito não vai dar por causa da pontuação, que era me interessava. E aí, o Sr. Lucas entrou em contato, e aí me deram a opção de contábeis ou administração. Então, eu geralmente brinco e falo que o curso que me escolheu, né? A administração que me escolheu, porque de fato eu tinha uma visão diferente do curso. E a gente fala assim, não, esse curso aí, não, pelo que falam, a gente nunca vai ter uma experiência se você não passar por ela, né? Sim. Então, eu falei, tá bom, eu não gosto de número. Aí, iludida, achando que não ia haver número, né? Administração. Eu falei, vou fazer administração. E aí, comecei aí minha trajetória na faculdade. Não foi fácil, porque... os 6 primeiros meses, assim, de imediato eu fiquei ainda em tratamento, então eu ficava tomando remédio, né, para controlar esse espasmo, porque era muito forte. Então eu ficava ali na base de tramal, para quando tinha enxaqueca, né, dentre outros aqui que eu não quero estar, né, tarja preta, mas assim, eu ia. Eu dormia a aula quase toda e assim, foi bem complicado. O meu esposo, ele ficou praticamente o primeiro ano todinho me acompanhando, porque por conta do pânico eu não conseguia dirigir.
Nossa. Então, assim, ele todo tempo ali. O Lucas, né, já cursou a faculdade. Eu me lembro que não sei que você tá falando é verdade mesmo. Às vezes ela sentava do meu lado, ela tava lá dormindo nela. Né? E na época, se eu não me engano, você ainda tava grávida de um outro neném. Na minha terceira filha, no caso, ela veio um pouquinho depois. Isso aí eu tô te contando só os 6 primeiros meses, né? Não, só o comecinho. Aquilo ali tu viu da fogo. Porra, bicho. Essa foi só a introdução, cara. Só a introdução. Ele não viu nada, né? Gente, quem me acompanhou ali, acho que a Tati pegou um pouquinho da minha trajetória, porque eu era de outra turma, né? O pessoal até assim nem ligava. Os espasmos aconteciam na sala, ela tava acontecendo e... A pessoa começa, né? Gente, era muito horrível, constrangedor. Você tá ali, todo mundo assistindo e você quer se controlar. Parece que é pior se você segurar, né? E às vezes eu tinha que levar minhas filhas também pra assistir aula, porque às vezes não tinha quem deixar. E levava menino várias vezes. Quantas vezes eu me lembro de ter levado o marido do lado e eu caindo de sono por cima do colega e era desse jeito. Mas os 6 primeiros meses, assim, foram vencidos. E aí eu suspendi a medicação, entrei em contato, né, com o médico, falei que estava atrapalhando, né, de fato não tem como você assimilar o conhecimento ali dormindo, né. E aí a gente suspendeu a medicação. E também eu coincidiu da época de meu esposo também querer o neném, né, na época a gente já estava morando junto, só que não tinha aquela pressão, sabe, eu quero um filho, mas a gente sabia que ele queria e era algo que eu já estava planejando porque ele era um excelente pai, ele é na verdade um excelente pai para as minhas 2 filhas, né. Só te interrompendo, virou moda aqui no episódio passado, teve um momento Love Night, né? Os caras se declarando aí pra... Vamos fazer diferente dessa vez, né? Não, depois, já que você falou várias vezes aí de seu marido, deixa pro final os créditos. Manda um abraço, manda um beijo aí pra ele depois. Sim, ele é muito conhecido, né? No Busca. Qual o nome dele? Diego. Porque ele era nosso cinegrafista também, né? Fazia os vídeos pra galera, sempre tava... Ele já virou praticamente um aluno, né? Ele ficou um ano assistindo aula com a gente, então ele ficou bem encantado com o curso. Então, não foi fácil. E depois que a gente entrou pro segundo período, eu descobri que estava grávida, porque como eu estava comentando, né? Já era um desejo nosso. Só que parece que tinha uma coisinha que falava assim, que se não fosse naquele momento, não seria mais. E de fato... foi dessa forma, né? Rapaz, o Diegão não perde tempo, hein? Não, gente, é porque logo depois eu tive um problema de saúde, né? Eu fiz uma esterectomia ano passado, eu tirei o útero, então, tipo, se eu tivesse ali, se eu não tivesse ali, às vezes naquele momento eu não teria mais. Sim. E assim, todo tempo ele me passou essa confiança de que se eu engravidasse, ele me daria todo o suporte como ele já dava. Aí o Dr. Eudes falou assim, olha, mas é a pressão, porque o Dr. Eudes, a gente, na verdade, criou uma amizade em um trabalho de PI da faculdade também, então ele passou a ser ali, né, o meu acompanhante das ultrassons, e aí ele falou, olha, não vai ser fácil, mas vamos lá. E aí a gente veio, ficou ali conversando e deu certo, né, a gente fez um acompanhamento, a Esté nasceu, porém, eu acho que o período, né, de mais complicação não foram os remédios controlados, não foi a gestação, né, o Lucas acho que já acompanhou, foi no 3º período. Já tô entrando aqui, o Lucas nem perguntou o que eu tô falando, é uma parte mais complicada. Não, é bom quando é assim, né, cara? Quando vem um convidado assim, aí fala, que aí depois assim, a gente não fica assim, e a Adriana, cara, o que eu vou falar mesmo agora, bicho? O que eu vou perguntar agora? Ah, então, não, mas eu tô chocado aqui. É porque tem que falar assim pra pegar a sequência. Eu tenho umas perguntas aqui na cabeça também. É livre aqui, é livre. Aqui, gente, é papo, porque foi uma coisa atrás da outra, mas que eu aprendi em cada fase. E aí minha gravidez aconteceu, foi super tranquilo, porém, no 3º período, eu tive que fazer uma cirurgia no dedinho, né, uma epicerese, eu tive uma inflamação, parece coisa boa, foi na manicure, teve uma inflamação, a grávida, né, não pode ter, e aí acabou infeccionando, eu não conseguia andar, tu lembra, né, eu fui me arrastando na faculdade, foi feio. Aí eu fiz a cirurgia, mas assim, foram uns 3 meses andando assim, até a cirurgia acontecer, lá se foi quase o período todo do semestre. Então, eu fiz a cirurgia e decidi, eu tava com um nível de estresse muito alto, eu falei, não quero mais, não adianta eu me enganar e querer terminar o semestre de qualquer jeito, onde eu não vou absorver nada. E aí, foi desse jeito, eu acordei, fui na faculdade e vou trancar. Tipo, meu marido, mas e agora todo esse trabalho que a gente fez, o que vai ser? Eu falei, não sei, deixa acontecer, mas eu não quero, tava... Os hormônios da gravidez, assim. Aí, beleza, deu tudo certo, a menina nasceu. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da maternidade, eu falei, vou voltar. Parece que voltou normal, sabe? A cabeça voltou assim,
E aí eu peguei. Os hormônios voltaram. Os homens E aí, voltaram normal. Estabilizou lá. Tipo, até começar a conversar. Falei, porque assim, igual eu tava conversando com a Adriana, né? A gente, depois que começa a estudar, nunca mais sua cabeça volta a ser o que era antes, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar ansiosa aqui olhando pro tempo, cuidando de menino, só isso. Minha vida não vai se resumir só nisso, né? Então eu falei, não, eu preciso voltar, vou continuar. Se eu já dei conta de 2 crianças até agora, eu vou dar de uma bebê, até porque eu tenho meu esposo me apoiando, então não vai me interromper. E aí, logo que começaram lá as matrículas, eu já fui e já me matriculei. E já voltei com o menino pequeno mesmo, fiquei acho que uns 2 meses em casa por conta da licença, né? E já voltei. Já cheguei com o menino no colo fazendo prova, já cheguei no Caramba! Fui. A Jacira foi a primeira prova que eu fiz dela de contábeis, na época acho que era análise de custos, não lembro qual foi a matéria. E já cheguei na semana de prova, que era pra me voltar um período, daí eles falaram que não, que era antes. E eu fui na raça, na coragem, porque se não fosse assim, eu acho que eu não teria, né, chegado. Eu acho que a Gleice, ela representa boa parte das mulheres que tem no Brasil, né? É isso que eu ia falar. Algumas têm seus filhos, não estudam, mas têm seus filhos, aí é dona de casa, aí é só o marido que sustenta, aí a mulher lá tá fazendo comida com criança no colo, aí dá conta disso, dá conta daquilo. Tem até aquela teoria, né, que mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Teoria não, é prática mesmo. Tem vários artigos aí que falam que não, né? Mas não sei. É verdade, amor? É verdade? Vamos conversar. Vai chamar por um papinho, gente. Para de ser machista. É verdade, amor? É não? É não? Tá bom. Todo mundo sabe que mulher é evoluída. É a evolução de toda a humanidade. Eu não consigo fazer. Pra mim é uma coisa de cada vez. Não, pra todos os homens, Lucas. Isso não é só Uma pra coisa ti, de não. cada vez. Uma coisa, no seu tempo, devagar. Meu esposo também me Eu vi ensina, uma acho que história ele que também. a mulher ela tem várias caixinhas que ela consegue organizar elas ao mesmo tempo. O homem tem uma caixa com tudo dentro. Tem que resolver uma de cada vez. Por partes, não é? Fica tudo aberto. Desse jeito. Mas eu acho que é o realmente- correto, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, Eu mas não faço mal posso. feito. Se a gente for embora, vai ter 12 aqui pra tu conversar. Como você dá conta de tudo? Fazendo tudo mal feito. Tudo mal feito, só vai mesmo. É dando uma madeira pra menina, fazendo Ai, prova. gente, não, para. Continua seu testemunho, Pois Gleice. é, gente. E aí eu continuei, no terceiro período não parei mais. Foi mais complicado, com certeza, porque eu estava amamentando, eu decidi amamentar a Esté até o primeiro aninho dela. Então, assim, levava várias vezes para a sala de aula, só que aí meu esposo já me acompanhava tanto porque eu já estava bem melhor emocionalmente, né? Me fez muito bem a gravidez, eu conseguia ali regular a minha vida. E esse espasmo eu continuei tratando, fisioterapeuta, teve toda uma equipe, psicólogo, fono, porque eles estão alterando nitidamente, sabe? A minha forma de falar. Quem me conheceu na época da TV sabia que eu era... Quem me conhece sabe que eu sou um pouco acelerada, né? Mas eu era mais, eu falava muito rápido. Uhum. E aí depois disso eu falei, não, eu quero um outro estilo de vida, eu quero, né, ser mais centrada, respirar, porque foi o que eu aprendi no tratamento, respirar bastante, falar devagar, pausadamente. Então foi um outro estilo de vida que eu aderi, né? Voltei a dançar, porque eu também danço. Então comecei a conciliar a qualidade de vida, parei com aquela coisa de eu preciso morrer de trabalhar para me conseguir. Não, eu mudei totalmente minha cabeça. Então, a faculdade foi um fator muito fundamental nessa minha transformação, sabe? Eu falei, não, eu preciso estudar. E coincidiu do quarto período a gente estudar sobre direito do trabalho, né, com a professora Carol. E aí ela falou todo o lance, né, da Constituição. Meu Deus, eu falei, gente, se eu soubesse disso, eu não teria me submetido àquilo. Nossa, mas, meu Deus, foi aquilo que eu fiz necessário. Se eu conhecesse, né, essa área. Então, assim, nitidamente a minha cabeça ela abriu de uma forma que eu falei, não, eu vou estudar para nunca mais, sabe, cair no ponto de ter que achar que o mundo vai parar se eu não ter um trabalho, eu preciso me matar por R$800, sabe? Claro que todo mundo tem uma realidade, só que eu tinha uma mente muito fechada, sabe? Eu falava, Que é um ponto positivo na faculdade, que ela te faz não aceitar tudo que te passa, que todas as te empurra, informações. né? Aquela pressão. Ela te faz você ter filtrar.
um pensamento mais crítico. Sim. Né? Ser mais seletivo, sabe? Abre sua mente, né? O conhecimento, ele transforma mesmo. E acho que ainda mais ADM, né? Administração, você estuda tudo, né? Exatamente. Acaba passando por tudo, né? Todas diversas áreas, o delas direito. A administração, eu penso que seria uma graduação que todo mundo deveria fazer. A primeira graduação também acho, seria administração, que você vê de tudo um pouco, né? Você vê direito, você vê psicologia, você vê de tudo. Então, assim, claro que é só a ponta do iceberg, a gente só vê, né, uma introdução ali, você que tem que, né, continuar estudando. Mas, nossa, e como eu estudei psicologia com a professora Dani, sabe, as coisas foram linkando na minha cabeça. Então, ou seja, tanta coisa desnecessária que eu passei, né, por conta de não saber, de não conhecer, de não estudar. Então, eu falei, eu vou ser mais seletiva. E uma das coisas que eu e meu esposo a gente acordou foi que eu não voltaria a trabalhar, né? Não tão cedo. Primeiro, independente de ter tido a minha terceira filha ou não, eu falei, eu vou me cuidar, eu vou me tratar. Não adianta eu vir da forma que eu tô para outra empresa, né? Eu teria prolongando esse problema. Eu falei, vou me tratar, vou me curar. E no momento certo eu vou voltar. E foi quando coincidiu de eu começar o meu estágio. Quando eu fui estagiar, já foi no ano de 2019. O estágio foi bem no começo do ano, foi um presente mesmo, um processo seletivo que eu passei, me falaram, me inscrevi pelo CIE e deu certo. E no começo eu já fui de imediato, aí a minha filha, eu consegui conciliar, depois levei pra creche, bebezinho, e as minhas outras duas sempre foi muito tranquilo, porque eu tenho apoio da minha comadre também, então elas assim nunca foram, sabe, a situação mesmo, era só beber, e eu consegui, com muita maestria ali, foi muito tranquilo. Eu estagiei no SESCOP, né, que é o sistema das organizações cooperativas, é um órgão nacional, então aprendi muito, foi muito bacana. Quando você vai ali para estagiar, para aprender, foi uma experiência muito leve, muito tranquila, sabe? A gente ficava ali no setor de capacitação, né, o estagiário, então eu participava dos cursos, acompanhava ali todo o processo, como era feito, desde o início ao fim, aprendi muita coisa. Foram, foi 1 ano, 6 meses que eu fiquei, né? Daí eu decidi parar, porque eu vi que estava também ficando pesado por conta da faculdade. Eu falei, não, eu quero me dedicar agora a esse semestre só para estudar, sabe? Assim, porque o meu estágio, assim, também eu fiz de tudo um pouco. Eu fui diversificando a área. 1 ano eu fiquei na capacitação, depois eu fui pro GDC, que é mais operacional. Aí veio a pandemia, aí a gente ficou de home office. Aí eu já fiquei no marketing. Então, assim, eu consegui ver de tudo um pouco, sabe? Eu não fiquei só no mar, então eu diversifiquei. Se teve algum outro desafio, aliás, vocês tiveram, assim... No caso, desculpa, que o Pedro aqui ainda vai ingressar na faculdade, ainda vai entrar, né? Desculpa, Pedro. Você vai chegar lá, inclusive quando você se formar, por favor, volte aqui, tá? Tudo bem, tudo bem. Além das filhas, você teve algum outro desafio que você enfrentou? Que as filhas, claramente, você já deixou claro, além das filhas, problemas de saúde que você teve. Algum outro desafio que você encontrou nesse período de faculdade? Olha, eu não vou negar que já agora, nessa reta final, foi bem estressante para mim esse ensino à distância, né, esse híbrido, né, que fala. Não foi nem híbrido, foi só online, né. Esse foi um desafio, eu acho que para todo mundo, os professores, né. Eu não vou negar que eu fiquei muito estressada, porque assim, se você já indo para a sala de aula ali, né, os problemas emocionais que eu tinha, já era difícil eu ter a concentração, porque, como eu falei, eu nunca mais fui a mesma, sabe, a mente ali todo tempo para tentar processar as informações, ficou um pouco lento o HD, sabe? E aí você vai e assiste aula ali em casa. Aí é menino gritando, menino... Perde foco total. Cara, tem um professor também, tem aluno que fica, não abre a câmera e fica meio frustrado. Pô, tô dando aula pra quem aqui, entendeu? Fica das duas eu não vou mentir não pra vocês, ó. Quando começava a aula eu tava tomando banho. Aí eu deixava lá o celular. Revelações. Lá no... Eu deixava o celular lá na pia, aí eu ouvindo lá e tal. Ouvindo o Anderson no banheiro, tomando banho. Brincadeira. O banheiro é um espaço criativo, né? Inclusive foi no banheiro que eu criei o Mentoscast. Olha aí. Então aí eu ficava lá ouvindo e ficava só isso mesmo, entendeu? Eu assim. tive essa sorte de ficar no banheiro, gente, infelizmente. Eu queria ter um buraquinho pra eu fugir, pelo menos no momento da aula, né? Mas por mais assim que as minhas filhas maiores sejam bem educadas, a gente treina lá bastante para respeitar, né, o espaço da mãe, do papai, tem meu bebê, então, cara, por mais que eu tentasse trancá-las no quarto, tapar o ouvido, ir lá pra área, sempre atrapalha, né, então assim,
foi muito desgastante pra mim, estressante. Aí eu queria trancar, eu já tava agoniada. Aí vem aqueles estresses emocionais. Eu falei, eu preciso fazer alguma atividade física, preciso liberar isso aí, porque, como eu falei, eu estagiei, depois eu fiquei só em casa, né, me dedicando mesmo. Aí elas, por que eu fiquei em casa? Porque automaticamente elas ficaram também nessas aulas online, né, que praticamente não tem aula, infelizmente, no setor público. E aí eu meio que tive que virar professora, entende? Então, falei, gente, eu tenho que, além de universitária, dona de casa, ter uma criança pequena, tem que ser professora, pedagoga também, né? Porque você tem que criar lá, né? Toda uma didática para elas aprenderem e tal, alfabetização. Eu chutar o balde mesmo, não vou negar. Eu acho que foi mais estressante do que no começo do curso todo, né? Então, assim, eu comecei realmente a... Mas sabe o que é legal, assim, vocês... Aliás, antes de entrar nesse assunto, eu tô preocupado. Será que o Pedro vai fazer faculdade ainda, depois de todo esse sufoco que ele passou aí? Eita, eu deixei uma mãe... Tá constrangendo o menino, né, já, né? Não, mas eu acho que, na verdade, o que eu abstraí da fala dela, que ela falou no início, é que educação é transformadora nesse sentido, né? Então eu acho que isso é essencial. Quero cada vez mais. As dificuldades eu acho que são pessoais, como você disse... As mulheres ainda mais, né, até quando a gente vai olhar o número da evasão escolar e evasão universitária, com certeza as mulheres estão num número mais expressivo, justamente por essas situações. Parabéns, que você foi muito guerreiro. Eu acho que eu não passei nem um terço, nem um décimo do que você passou. Mas como é que é, tipo, uma dúvida que eu tive com você falando, tipo, a universidade em algum momento foi solícita com você? Em algum momento você se sentiu num ambiente humanizado? Tipo, tanto no início pela doença, depois pelo neném na sala de aula? Ou não? Foi você por você mesmo? Porque a gente já falou que o universitário praticamente faz o seu curso, né? Sim, então, sim. Tipo, isso foi expressivo pra ti no teu curso? Foi bastante, porque a gente que tem filho, independente da idade que tem, a gente fica constrangido de levar pra sala de aula, né? Ainda mais se for um bebê. Meu Deus, que vai chorar, óbvio que vai atrapalhar a aula. Mas, assim, em nenhum momento, cara, eu não senti nenhum olhar, sabe, estranho dos professores, no primeiro e no segundo período das minhas duas filhas. Pelo contrário, sabe? Foi acolhedor. Exatamente. Quantas vezes a professora Malu, se estiver assistindo agora, um beijo pra ela, segurou minha bebê, né, quando eu voltei pra faculdade. Então, assim, todo tempo muito acolhida, os alunos... principalmente os meus amigos super compreensivos quando eu tinha esses espasmos, sabe? Eu não me sentia, sei lá, mal, envergonhada. Eu não conseguia ser eu, entende? Eu tava todo tempo ali na sala sendo eu, não forçava uma coisa que eu não era. Então, assim, toda vez que eu levava minhas filhas, principalmente minha bebê, ela era muito querida na sala. A pessoa sabe o tipo de educação que eu dou pra minhas filhas, sabe? Ela sempre muito quietinha, minha bebê. Quantas vezes eu fiz ali, levantei ela, voltei pro corredor, amamentei, super tranquilo. O meu retorno da licença, que foi um pouco assim, pressão, porque como eu falei, já voltei no período de prova, no calendário não era para ter voltado, ele acabou voltando. Então isso me deixa um pouco estressada, mas, cara... Pelo que eu vi nas faculdades, devido a gente estar num ambiente assim, onde as pessoas já são um pouquinho mais maduras, né? Nunca teve nenhum problema, entendeu? O pessoal levar a criança pra sala, às vezes até o menino já se forma junto com a turma já. Eu vi gente aí tirando foto, a turma no final do ano, a criança tá lá, também se formou junto. Minhas filhas estavam lá na Ponta das Américas, a gente foi fazer a gente já fez as fotos, né, de colação praticamente, só falta cerimônia agora em agosto. Eu levei elas e foi muito emocionante pra mim, sabe? Então vai ter a presencial? Porque pra mim não, pra mim teve, eu só não fui. Sim, pra gente até o momento que foi acordado com a condenação, né, ainda está assim algo imprevisto, mas se tudo correr da forma como está, a nossa cerimônia vai acontecer com 5 senhas para cada formando. Vai ser lá no auditório, né, da antiga UNA. Então, assim, tudo tá... Até porque eu acho que, assim, principalmente pra você, né? Cara, eu ralei tanto, né? E é algo assim primordial, aquele evento, você subiu lá e tal, chamar seu nome, receber o canudo lá, gostinho de conquista. Né? Infelizmente a gente até tava, né, já fazendo lançamento, tava fechando com uma empresa, né, aconteceu tudo isso, a gente ficou bem frustrado. Mas a gente decidiu pelo menos fazer a colação um momento especial, a gente conseguiu se reunir com
workshop nas portas externas, foi muito legal. No momento que a gente se viu, a turma ficou quase aqui no ano, 2 anos, não sei, no ano muito mais sem se ver. Então a gente conseguiu ter esse momento e eu falei, cara, minhas filhas têm que estar nas escolas, porque elas foram a maior motivação, sabe? Claro, a gente tem que ter a nossa motivação própria, isso é fato. Mas quando você é mãe, você já tem uma outra visão. Sim. Claro, né, a gente, o estudo, a faculdade, ela permite que a gente consiga oferecer algo a mais. Bom, eu penso assim, que a faculdade, ela é importante, ela é. Principalmente se você for exercer uma profissão, que você precisa ter o registro, né? Sim. Mas, cara, fui muito guerreira e ao olhar para elas assim, eu falo, vou poder falar para elas, filhas, eu também incentivá-las a estudar. Porque mesmo a gente estando nesse cenário, a gente precisa estar todo tempo se reciclando, estar estudando, independente se quem está assistindo aí não tem uma condição de entrar numa faculdade agora. Eu acho que a oportunidade está para todo mundo, principalmente agora que o digital está se destacando, a gente está vendo outras oportunidades, né? Porque nesse período muita gente perdeu o emprego, muita gente, né, faliu, infelizmente. Então, muita gente está saindo, né, está fora da caixa agora e está vendo outras oportunidades. E outra coisa assim, eu comecei a faculdade, me inscrevi em tudo, eu não trabalhava. Eu fui com a cara e a coragem lá, me inscrevi, fiz. O primeiro semestre meus pais pagaram, mas aí eu já comecei a distribuir currículo e já quase terminando o primeiro período eu já consegui estágio. E eu paguei o meu curso todo com estágio. E assim, você colocar a cara à frente, porque o nosso curso de ADM, graças a Deus, ele dá assim mais chances do universitário conseguir estágio, né? Trabalho. É uma área bem ampla que você consegue. Agora, um outro fator que assim difícil na faculdade é a questão da área da saúde, né? É um longo período que o aluno vai estar ali estudando, que ele não vai ter retorno financeiro, né? Demora, viu, para ter. Demora. Então, não tem uma fórmula mágica. Você vai ter que sentar e vai ter que realmente fazer vários filtros, ver qual o curso mesmo você se identifica e se você está disposto a gastar um tempo para aquele curso, porque o tempo não vai voltar. É integral, né? Se prepara, Pedro, aí, viu? Se prepara. Pressão. Tô sentindo já que tá impressionando. Vai sair daqui com traumatizado já aqui. Mas é isso, né, gente? Às vezes, eu parei, quando você me enviou o tema do podcast, né? Por mais que o podcast seja mais amplo, mas eu parei para pensar, assim, se vale ou não vale. Mas eu acho que existe esse pensamento de não fazer faculdade, ele vem de uma vertente que está sendo pensada agora, né? Principalmente essa jovem ligada ao empreendedorismo e tal. Mas a gente tem que analisar que o Brasil é muito grande, né? As condições são muito amplas. E no sentido das desigualdades também, né? Que onde existe desigualdade econômica, também existe desigualdade social no sentido daquela educação. Até mesmo a questão quando que você falou, se eu não tinha essa instrução, eu aceitava qualquer coisa, né? Isso num nível já maior, porque tem gente que trabalha em análogo à escravidão, justamente porque não sabe ler, não sabe escrever, não sabe lidar com aquela situação. Facilmente, né? Então, eu acho que esse debate da faculdade, se ela é válida ou não, ela pode partir a partir do momento em que você tem uma educação básica de qualidade. Né? Se a pessoa fez uma educação básica de qualidade, se ela fez um ensino médio também, né, ok, que ela tem pelo menos uma base para poder ir pro mundo, comece a pensar isso, né? Vá empreender, mas saiba que vocês não vão ter célula especial. Vai continuar na educação básica. Então não pode matar o coleguinha. Mas eu acho isso, sabe? Eu, fundamentalmente, com todas as questões aqui da colega, vivendo o que eu vivi com meu irmão, por exemplo, né? Que meu irmão foi medicina fiéis. E aí sobrava 35% só pra gente pagar. Mas aqueles 35% já eram muita coisa, entendeu? Então, a gente abdicou, passou, momentos, não sempre teve alimento na mesa, graças a Deus. Mas, momentos de privação para aquele período, até ele poder se formar, entende? E isso afetava a gente de diversas maneiras. Mas mesmo assim, a gente vê hoje que valeu a pena, sabe? Valeu a pena de uma forma bem ampla, assim, porque... Ele já tá trabalhando? Ele já trabalha, aí vem o lance do que a gente coloca do empreendedorismo pós-graduação, né? Depois que ele se graduou, aí, veio as outras áreas.
Hoje ele cresceu profissionalmente porque ele tem que agregar o marketing à profissão dele, ele tem que agregar um pouquinho de administração à profissão dele, porque senão ele vai ser um médico falido. Ele tem que agregar várias coisas, né? Hoje em dia eu caminho junto com ele nesse sentido e com a esposa dele para poder dar uma ajuda e tal, mas mesmo assim eles têm que ter essa cabeça ampla, que até acho, tipo assim, dentro da medicina tem que ter uma administraçãozinha ali, umas iniciações como vocês têm em psicologia e tal, deveria ter, porque isso, na minha opinião, é o futuro, não é não ter faculdade, mas sim, tipo, você vê as graduações como uma forma mais ampla. Você tem a sua, que é a qual você vai ser a base da sua profissão, tipo assim, medicina, mas consequentemente eu tenho que saber o marketing, eu tenho que saber as redes sociais, eu tenho que saber a administração, entendeu? Eu vejo isso, assim, você ter a humildade de, depois de formado, aprender nas outras áreas. E isso brilhantemente os jovens, e todos eles estão fazendo, esses universo de cursos e tudo mais, eu acho isso muito bacana. Sabe o que é interessante isso que eu vou te falar? Final de semana passado, eu presto mentoria, né, em alguns eventos chamados de Ideaton. Inclusive é o Mori e o Victor. Eles vão vir aqui. O Mori já teve um podcast já com ele. Assistam, foi muito bom. Link na descrição, né? Isso aí. E foi com a galera de odontologia. E eu fiquei assim, falei, cara, eu sou de ADM, eu vou prestar mentoria pra galera de odontologia. Você tem muito a acrescentar pra eles. E aí eu me surpreendi. Não foi nem o acrescentar, né? Mas foi mais assim, cara, o que a gente pode resolver dentro dessa área de odontologia, entendeu? Porque eu fui pro evento totalmente com a mente fechada pra área. Mas com as soluções que eles me passaram, sensacional. Eu vi assim, eu saí transformado, assim. Hoje minha cabeça é outra pra odontologia. Sim. E uma coisa que despertou bastante atenção minha foi a forma que essas pessoas, elas trataram esses conhecimentos que elas desconheciam. Por exemplo, você fazer prototipagem, que é você montar lá um aplicativozinho, um site no Figma, entendeu? Uhum. Que já gera o código, quem é programador já pega já esse código, já transforma no aplicativo, entendeu? Fazer um pitch de apresentação, que é você vender a sua ideia em poucos minutos, coisas que eles não estavam aptos, assim, não tinham visto ainda, entendeu? Coisas que eram novidade para eles. E eu fiquei impressionado a forma em como que essa galera lidou com tanta humildade e maestria, uns conteúdos que eles não conheciam, né? E fizeram um evento sensacional, entendeu? Não julgando outras áreas, que eu também prestei mentoria para a galera de outras áreas, administração, direito, engenharia. Não foi tão bom assim, porque eu já vi que essa galera já tinha algum contato com esse conteúdo, mas que aí chegou lá no evento, cara, não valorizou o momento, entendeu? Não valorizou o estar ali, estar em contato com outras pessoas, porque quando ocorrem esses eventos que eu participo, no Brasil todo, tem mentor até de fora. Cara, dessa vez agora de odonto, tinha mentor acho que até do Peru. Eu não entendia nada que a pessoa falava, entendeu? Eu falava tão rápido assim. Não entendia nada. Mas foi show de bola, cara. Foi show de bola, entendeu? E é impressionante a humildade que eles trataram o conteúdo que eles não tinham, assim, em faculdade. Não tinham pego. Uma coisa negativa que eu também acho na faculdade, que eles não te ensinam a você a se vender depois que sai da faculdade. Entendi. A vender o seu produto, né? Eu acho que era muito importante ter algum curso, uma aula nesse sentido, né? De você se vender. Vender tudo aquilo que você passou na faculdade, o tempo todo ali aprendendo e saber divulgar para as pessoas. É porque a faculdade, se vocês pararem para analisar assim, o contexto histórico de faculdade, escola também incluindo, ela só surgiu por causa lá da Revolução Industrial, que você tinha uma demanda lá das indústrias só de apertar parafuso, né? A gente tem até aquele filme lá, Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin. Tudo era padronizado e tal. Então eles criaram cursos para que ensinaram essas pessoas a apertar parafuso. Sim. E continua praticamente até hoje. A faculdade ensina algo que tem no mercado, né? É voltada para o mercado, né? Para voltar para o mercado, só que assim,
ela te ensina muito mais hoje, na minha visão, ser um empregado do que ser um empreendedor. Eu acho que assim deveria ser meio a meio. Por exemplo, seu irmão se formou como médico. Eu duvido muito se no curso de medicina deles teve alguma matéria sobre empreendedorismo dentro da medicina. Não tem. Que o cara, geralmente, eu acho que o médico, ele é um empreendedor. Claro, ele é um profissional liberal, pode ser, né? Mas, acima de tudo, ele é um empreendedor. Porque a maioria quer o quê? Abre uma clínica, abre lá para poder prestar atendimento e tal, como é que eu vou divulgar. Aí tem um conselho de ética que lasca lá um monte de regras para você seguir e tal, entendeu? O que você pode falar. Especializações, entendeu? E, cara, é isso, entendeu? Eu não vejo eles fazerem isso em outras áreas. E eu acho que isso deveria ser feito. Pelo menos em administração, quando eu estudei, né? Foi esses dias, né? Faz uns 6 meses aí. Teve matérias assim sobre empreendedorismo, mas, pô, e os outros cursos? Será que não pode ter também? Acho que deveria ter, entendeu? Eu acho que isso iria fomentar mais ainda o mercado do empreendedorismo. Saíram mais preparados, mais confiantes. Vou te dar um exemplo, não sei se vocês conhecem. Tem um cara chamado Paulo Musi, conhece? Me amarro o Paulo Musi. É professor do meu irmão. Foi professor. Foi? Aí meu irmão fez pós com ele, né? Cara, eu acho esse cara sensacional. Tu conhece, né, Paulo? Quando ele tá nos podcasts todos, né? Isso, eu sempre assisto. Ele é fora da curva. Cara, o maior marketing desse cara é de manhã. É o banha não tem calendário lá. Que ele senta na frente do Instagram dele lá, na bicicleta ergométrica dele, e fica resolvendo questões assim que a galera vai mandando lá nas perguntas lá da live do Instagram. Olha que puta marketing, entendeu? Eu não vejo outros médicos fazendo esse tipo de coisa. Você ir no podcast, escrever um livro, por mais que não seja de medicina, mas ele escreveu um livro junto com a esposa dele, de uma outra área diferente, é uma outra forma de empreender também, que tá dentro do código de ética de medicina, entendeu? Pra mim ele é um baita do empreendedorismo, só que assim, custou, tá, pra chegar aí, nesse nível aí. Teve a questão ali do network, que é outro tema que também que a gente pode colocar em pauta aqui. Que é muito importante. Que é muito importante, entendeu? Tô querendo falar de faculdade. Semestre passado, cara. Já foi. Podcast passado, né? Que eu fiz junto com o Marcelo, o Francisco. É um baita network que eu quero levar eles para a vida toda. Sempre para estar ali consultando eles. O Marcelo nem trabalha mais na instituição onde eu estudei. Mas eu quero levar ele para sempre. Porque, cara, foi um baita do network, eu trocar aquela ideia assim com ele, vir aqui foi o maior prestígio para mim também. Francisco também esteve aqui. E é isso que eu acho que deve ter na faculdade. Eu acho que o maior bem da faculdade não é o certificado que a gente recebe no final, não é as notas. Eu mesmo fui aluno mediano, eu tirava 6, 7 e eu cagava e andava, e ando até hoje para minhas notas, porque eu me importo muito mais com as pessoas que eu conheci, com o Paulo que está aqui hoje, que está ajudando a fazer o podcast, com o estágio que eu consegui na faculdade e eu conheci a Adriana, entendeu? E uma série de outras coisas, entendeu? Que eu aprendi só com o network que eu fui pegando na faculdade. Que eu acho que é outro fator bem bacana. Assim, aí agora eu queria devolver para vocês. Só que, claro, eu vou devolver para você de uma forma diferente. Grace, tem alguém assim, na época da faculdade que você leva até hoje, porque você já terminou, né? Que você quer levar, assim, para sempre estar voltando com as pessoas lá, consultando, tal, trocando uma ideia, certeza. Tomar um café. Opa! Comer. Olha, vinho. eu, além de alguns amigos próximos, né, da faculdade, se a gente vai levar pro resto da vida agora, pessoas assim que foram fundamentais, que fizeram a diferença na minha caminhada. O professor Peixoto, inclusive, a gente já tomou vários cafés. Graças a ele, assim... Inclusive, eu interrompi um café de vocês, não lembro. Olha aí, gente, tem o Lucas, né? Então, assim, ele foi uma pessoa, uma chave, assim, que deu um up, sabe? Quando eu tava desanimada, e ele conversou muito comigo do meu estágio. Eu apresentei um projeto muito bacana de negócios internacionais, com a ajuda dele. O professor Anderson também, quando a minha filha ganhou o Miss Brasil. Ele foi um cara, assim, que
né? Deu uns insights bacanas no projeto comercial que eu montei para ela. Então, todos os professores, assim, eu sempre tive um bom relacionamento, mas são, como ele falou, tem pessoas fora da curva, assim, que você, sempre que tiver uma dúvida ou precisar, quiser tirar uma ideia, sabe? Eu vou levar sempre a Malu comigo, o professor Anderson, o professor Peixoto, né? Que infelizmente não tá bem de saúde, mas esse cara... Eu me emociono. Eu tenho medo de chamar ele aqui, sabia? Porque ele quebrava as cadeiras da faculdade, não é que ele quebra as cadeiras aqui no meio. Não, ele só faz isso quando ele tá inspirado. Ia ser bem tranquilo. Então, com certeza, network é tudo. Você ter pessoas, sabe, certas no momento certo, eu acho que faz toda uma diferença. Acho que isso é muito importante, a questão, tipo, a gente faz administração, a gente não procurar pessoas que nunca tiveram na faculdade, né? A gente tem que procurar pessoas que entraram e conseguiram concluir para você ter um conhecimento de tudo que ela passou e poder abrir a tua mente para saber se é aquilo mesmo que você quer. Né? Porque se você vai pedir conselhos para uma pessoa que nunca entrou numa faculdade, o que ela vai te falar, te oferecer, né? Então a gente tem que ter esse pensamento. Assim, eu quero fazer medicina, então eu vou pesquisar, entrar em contato com pessoas que já fizeram ou que estão fazendo. Isso aí, você vai conseguir realmente saber se é aquilo lá mesmo que você quer. Eu bato de novo na tecla. Eu acho que, até mesmo com os relatos que o Lucas colocou aqui, tudo nos leva a querer sim uma faculdade, né? E utilizar a faculdade e as pessoas que estão nela como forma de inspiração, né? Para ser uma educação de liberdade, não de aprisionamento, porque muitas pessoas vão para a faculdade com o pensamento do aprisionamento. Então, tipo assim, eu vou sentar, eu vou... Assim como na escola. Vou sentar, eu vou ver aquela matéria e tudo mais e acabou. Mas não. Você chegou, você conseguiu se relacionar com um professor, você fez uma amizade com um amigo que no caso deles... mais pra frente, né, foram desenvolver projeto, vocês dois como colegas de trabalho desenvolveram outro projeto. Então, o problema acho que não está na faculdade, mas sim, lógico, a faculdade poderia ser mais ampla, ela poderia ser mais, abranger conteúdos melhores, te preparar de uma forma mais sólida, mas enquanto ela não é assim, enquanto o sistema não muda, que é muito difícil acontecer, a gente como estudante, no caso eu, não na faculdade, né, mas vocês como universitários, abranger e abrir a mente para procurar mais, né? Não se vitimizar nesse sentido de se não está me oferecendo, se a faculdade não está me oportunizando, não vou fazer. Porque aí realmente você vai sair da faculdade, você não vai ter um contato, você não vai... vai para outra faculdade, né? Tipo assim, vai tentar fazer alguma outra coisa. Então é uma coisa que eu vejo, assim, né? Tipo, de novo, não, vamos fazer faculdade. Assim, que a gente vê em questão dos adolescentes que estão saindo do ensino médio, o medo deles entrar num curso e não gostar. Sim. E aí eles têm medo de trancar e ir para outro curso de outra área. Eles pegam, continuam, já gastei dinheiro, não vou perder o dinheiro que eu gastei, vou continuar até o fim. Só que aí depois, futuramente, eles vão ser profissionais frustrados. Sim. Né? E vão oferecer produtos de má qualidade. Até porque essa galera também tem esse outro ponto. Essa galera já tá saindo com uma mentalidade diferente, né? Tipo assim, já a galera dos programadores e tal, que às vezes as faculdades não acompanham também, né? Eu vejo muito isso. Talvez nesse sentido que tem pérolas, tem jovens muito dotados nesse sentido, né? Aí sim, eu acho que se o cara for realmente muito bom, aí ele vai virar um Bill Gates, vai virar uma... Né? É um início de um caminho de uma pessoa que não teve universidade, mas abrilhantou. Porque ainda aquele sistema não conseguia abranger a grandeza do pensamento dele. Mas eu tenho um case legal, tipo, porque eu trabalho com educação. E tem um menino que eu gravei no mês passado o depoimento dele. E ele foi assim, vem de escola pública, teve uma base que não foi legal. Ele fez o curso lá onde eu trabalho. E ele não fez o curso mais completo, né? Tipo assim, o top do top do top. Ele fez o curso básico, mas ele se viu na posição de um aluno que precisava aproveitar as oportunidades que aquilo estava dispondo a ele. Né? Mesmo ele pagando e tudo mais, mas ele foi atrás, ele foi além. Ele fazia tudo que tinha disponível no curso e mais um pouco as coisas que ele fazia em casa. E aí ele tem uma nota ótima, né? Excelente, né? Tirou quase 1000 na redação e tal. E inclusive quando eu gravei, ele estava lendo,
Tipo assim, vamos gravar ele lá na recepção, não tava no telefone, ele nem levou o telefone. Tava lendo um livrinho lá e era livro clássico até. Aí e aí, medicina? Aí ele, não, eu tô pesquisando, eu abri o site da Unir e tal, pesquisei os cursos, me identifiquei com ciências da computação. Aí, tipo assim, uma pessoa que não tem uma visão falaria, pô, com certeza, né? Muita gente já chegou pra ele e falou, não vai dar nada, mas, pô, vai dar tudo. Né? É uma profissão muito visada pro futuro. Muito interessante hoje, né? Muito interessante. Daí, tipo assim, o que eu olhei pra ele e falei, não, beleza, acho que ele deve ter se assustado, porque eu não me opus, assim, né? Eu perguntei se era medicina porque a maioria dos alunos lá queriam medicina. Aí eu, caramba, legal, ciência da computação, e aí vai ser na Uni mesmo? Ele, não tenho condições ainda pra fazer fora, mas vou fazer aqui, e com certeza, se ele aproveitou o curso, que nem era muito completo, né? Tipo, que era básico, era a base do conhecimento, era um curso intensivo. Se ele aproveitou e conseguiu um resultado excelente, imagina ele fazendo uma faculdade que já é uma base para ele, a Uni é uma excelente instituição. Com certeza. E, né, onde ele não vai chegar? Então, assim, ele tem todas as predisposições para ser uma mente brilhante sem a faculdade. Mas ele almeja para poder alcançar um futuro melhor. Eu achei isso sensacional. Isso é bacana que, tipo, a gente não precisa entrar na faculdade, né, para ser feliz profissionalmente. Sim. Mas aí você também não vai parar de estudar, né? Você vai estudar de outras formas, de alguma né? forma ou não, você vai ter que buscar conhecimento, vai ter que estudar. Tipo, pode falar. O Flávio Augusto é um cara que eu passei a conhecer depois, né, já finalizando a faculdade. Ele é um cara fenomenal. E o que ele fala, né? Eu me identifiquei muito com o vídeo que eu vi dele no YouTube, que ele fala assim, a base, ela deveria vir no ensino médio, e não na faculdade, né, que é o que a gente discute, que seria a base e tal. E aí a Adriana falou um ponto bem interessante, ela disse assim, que as pessoas, né, os alunos, eles ficam indecisos no curso que deveria, sendo que isso aí é errado, eles já deviam sair sabendo para onde ir, por quê? Porque é que o Flávio Augusto fala, o tempo que a gente perde, os 8 anos ali, né, quase o tempo de uma faculdade de medicina, aprendendo o nome de montanha, né, que é importante, mas o que a gente vai fazer com essa informação? O que isso vai ser útil lá na vida, né, na vida adulta? Então, se o tempo que a gente está ali aprendendo o nome de montanha, outras coisas a gente poderia estar aprendendo sobre oratória, né, aprendendo sobre educação financeira, fazer um balanço. Sim. E a gente não sabe, para que ali o aluno veja como que funciona, o que é na prática. Então, assim, o sistema é o quê? Você termina o ensino médio, não sabe o que vai fazer, já não sabe cuidar do próprio dinheiro, já se endivida, aí já, sabe? Aí quando vai começar uma faculdade, já bem depois, já frustrado. Eu, particularmente, eu comecei a faculdade bem tarde, né? Pra quem não sabe, não sei se a sua idade no comecinho, né? Mas comecei aí já quase uns 27 anos, sabe? Não que eu não queria, eu sempre achei brilhante, né? Assim, só que os tempos mudaram, né? A gente vê, por exemplo, o Flávio Augusto é um dos caras mais ricos do Brasil, ele não tem faculdade. Então, eu penso que isso é algo muito pessoal, né? Uma resposta muito pessoal. Mas, assim, o poder está na mente, né? Você quem vai determinar o que você quer ser, o que você vai construir. Eu, particularmente, eu demorei muito para aprender isso. Infelizmente, eu tomei decisões erradas lá, quando eu saí do ensino médio, mas eu estagiei desde os 16 anos. Eu trabalho desde cedo, sempre trabalhei. A minha mãe já me instruiu, sabe? Tem que trabalhar, eu já segui essa pressão desde nova. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu tive que trabalhar. Eu saí de casa muito cedo, então realmente a minha história não é linda, maravilhosa, mas acho que é uma realidade de muitos. Sim, né? da maioria. Só que assim, infelizmente, né, tomei algumas decisões, atropelei outras, e aí já, não que casamento seja errado, mas casei cedo, já vi as crianças, então meio que retardou, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive uma mente, eu falei, um dia eu vou estudar, porque eu quero sair dessa zona média, base, que eu creio que eu estudei numa escola boa, apesar de ser pública, me deu uma base, mas poderia ter dado mais, sabe? Poderia ter sido diferente. Né? Mas como não foi, infelizmente eu vim me situar profissionalmente já um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Sim, é remodelação, né, que você falou, remodelação do ensino básico, mas é uma, tipo assim, eu não sei, porque eu não sou especialista nisso, mas como que a gente vai mudar isso? Porque se você pegar numa escola pública, tipo assim, que não é as referências daqui, por exemplo, né, que tem projetos dedicados ao Enem, por exemplo, mas o professor de biologia dá aula de química.
professor de matemática dá aula de português para poder cobrir, entendeu? Aí qualquer um vai lá e não, você vai ficar com educação física, né? E muitas vezes o próprio professor, por condições sociais, tipo assim, aceita, né? Por salário ele aceita, que já é muito baixo. Então a gente tem um caminho muito longo, mas precisa passar por esse caminho. Um lance que você falou que é interessante, tipo assim, como eu trabalho com jovens que querem medicina assim como eu, né? Tipo, lá a gente tem uma situação um pouco delicada e diferente, porque muitas vezes existe a pressão de você sair do ensino médio com 17 anos, você tem que entrar para a faculdade de medicina, né? Tipo assim, se esse é o seu sonho, você tem que ir logo. Só que muitas vezes não existe um amadurecimento correto para você encarar uma faculdade de medicina, para você encarar, lidar com o outro. Então, muitos desistem. Muitos desistem. Mas, por exemplo, lá com a galera que eu trabalho, você vê que nesse 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, a pessoa amadureceu. Eu mesmo amadureci muito, né? Infelizmente eu não pude só estudar também, eu tive que começar a trabalhar desde o início, mas eu tive professores no ensino médio excelentes. Teve uns que, né, infelizmente, a gente quer descartar da mente, mas teve outros que foram, assim, pessoas sensacionais e que me inspiraram a não aceitar qualquer coisa, entendeu? Me inspiraram a sonhar, me inspiraram a não desistir, me inspiraram a ter senso crítico, a pensar fora da caixa. Até mesmo uma professora minha, muito querida, a gente estava debatendo sobre uma situação, aí ela falou, calma, Pedro, aí você já foi além do senso crítico que você tem que ter na sociedade que a gente vive. Tipo assim, e ela sabe que foi ela que me ensinou aquilo. Tipo assim, você já foi além. Então retrocede um pouquinho, porque a gente ainda vive em sociedade, você não vive sozinho. Então, graças a Deus, eu tive professores excelentes que me inspiraram. Eram professores de nível médio, não eram professores de nível superior, mas mesmo assim, todos eles amantes da educação, né? Amavam o que fazem e transpareciam aquilo. E eu, como sempre fui muito amigo dos meus professores, me inspirava com eles, né? E graças a Deus, os professores do ensino médio, os melhores, estão comigo hoje no cursinho, né? Não me dando aula, mas como colega de trabalho hoje em dia. Que legal. E ver eles e poder conversar e poder trocar e falar, nossa, você lembra como que eu era naquela época? E olha como é que eu penso hoje, né? Tipo assim, eu acho que a partir do momento em que eu entrar para medicina agora, eu vou ter uma cabeça muito melhor, muito mais centrada. Se eu entrasse com 17 anos, com 17, eu estava com depressão, por exemplo. Imagina o estrago que iria ser eu entrar num curso de medicina com uma carga horária totalmente diferente, com assuntos totalmente diferentes, responsabilidades, lidar com o outro que eu não sabia lidar. Lidar com as próprias emoções. Eu não sabia lidar nem comigo, imagine com o outro. E eu no ensino médio, como fiz ensino médio integral, eu não tinha contato com outras pessoas a não ser os meus colegas de classe. Então iria ser um baque muito grande que eu ia sofrer. E eu acho que tudo tem o tempo de Deus. E graças a Deus, né? Uma redundância, mas ele me preparou esses anos, né, para eu poder chegar com uma outra cabeça. Assim como eu conheço pessoas da medicina, que é um amigo do meu irmão, começou a medicina com já 50 anos. Né? Tipo assim, ele já é empreendedor, já tem um puta negócio e tal, garantiu a estabilidade financeira dele e da família dele, aí ele foi fazer o quê? O sonho dele. Bagagem. Já tinha, então tipo assim, estabilizei, agora isso vai pagar minha faculdade. Ele pagou, não era fiéis, não era nada, pagou à vista mesmo. E então, tipo assim, não foi, sabe? Ele tem um sonho, ele entendeu que nas condições sociais que ele vivia, ele não conseguia fazer aquilo naquela hora, galgou, teve toda a expertise para virar um puta profissional, hoje tem uma puta clínica aqui e tal, mas aí foi atrás depois, sabe? Então isso são coisas que inspiram, assim. O ruim, cara, da nossa sociedade atual é que as pessoas querem tudo pra ontem, cara. Tipo, a gente é muito imediatista. O passado e o futuro te sufocam no presente. Pois né? E assim, a gente pede uma coisa no iFood e assim, rapidinho tá aqui já. A gente pede qualquer coisa, rapidinho uma chega pizza, pra né? gente. Tipo rapidinho nossa pizza chegou, que acabou de chegar aí. Que tá cheirando pra caramba. E isso acaba afetando a gente em outras áreas também na vida. Muito jovem hoje sai da faculdade, já tem aquele medo de errar o curso, entendeu? Pensando que, porra, estraguei minha vida aí, fiz a escolha errada. Tu mesmo, né? Tu fez enfermagem, depois passou pra DM. Pois é, ó. É o pensamento dos nossos pais também, né? De você tem que fazer isso porque isso vai te garantir o teu futuro. Sim. E é a faculdade para o trabalho. Emoção, não, isso
formação vai te dar dinheiro. Mas tu conseguiu trabalhar sem faculdade, tu conseguiu trabalhar no início da tua faculdade, eu trabalho sem faculdade no início, tipo assim, não é o que eu queria, não é o trabalho dos meus sonhos, mas eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Mas olha só, meu sonho. outra coisa também, a maior bustagem, cara, que as pessoas falam, na minha opinião, é que, tipo, segue seus sonhos. Porque isso pra mim é bustagem, porque não é bem assim na prática, cara. Quanto que isso vai te custar, né? O quanto que isso vai te custar? E outra coisa, você vai pegar o caminho do seu sonho, vai ter outros caminhos que você vai ter que pegar no meio do percurso que você não vai ter escolha, entendeu? Sim. Às vezes é um filho, às vezes é a necessidade de trabalhar para você ter comida para você comer, entendeu? Outras coisas te levam assim por outros caminhos, mas que não tem nada de errado nisso, entendeu? Não tem nada de errado nisso. Eu acho que isso que é de fato a beleza do processo, porque isso te deixa mais forte quando você chega onde você quer chegar. Sim. Entendeu? Flávio Augusto, como a própria Gleice citou, ele não tem faculdade, mas até ele chegar onde ele chegou, eu acho que hoje ele está no Orlando City ainda, não tá, né? Pois é, até ele chegar lá, o cara vendeu muito curso de inglês na rua, no orelhão. Sim. Ele entendeu todo o processo de como que Pois é. funciona pra até montar. E é engraçado que ele entendeu todo um processo e ele fala que só existe curso de inglês no Brasil porque a escola não consegue capacitar o aluno que está na escola no inglês. Que escola só não sai do to be nunca. Né? Entendeu? Só existe curso de inglês no Brasil por causa disso. Só. Não, é interessante. Eu acho que, tipo assim, tudo isso que ele falou e tal, eu acho que o processo é interessante, né? Mas, por exemplo, a questão da universidade, muitas universidades, elas deveriam estar dentro do papel delas constitucionalmente, além de promover o desenvolvimento regional de cada região, né? Transformando aquela população de nível médio para um nível superior, mas ela tem que ser atuante em alguns sentidos, por exemplo, desse jovem que passa necessidade, né? Eu tenho muitos exemplos de próprios professores que não tinham o que comer, a universidade não tinha o tal do RU, e aí a professora comia o jambo que tinha lá no pé para poder não passar fome, entende? Quando ela era estudante universitária. Então, constitucionalmente tem o papel da universidade de ter as bolsas de estudo para você ter, por exemplo, uma qualificação nesse estudo maior, porque é óbvio que se você não está dedicado 100%, né, àquela faculdade, se você está trabalhando e tal, muitas vezes você não vai conseguir abstrair de fato todo aquele conhecimento. Então, por exemplo, para uma universidade pública que já está despendiando um grande valor, investindo naquele aluno um grande valor para que ele tenha o conhecimento, ela também tem que ter esse pensamento de calma. Se esse aluno vai passar necessidade, eu preciso também estar ali junto com ele. É claro, não subsidiando a vida dele inteira, mas dando pelo menos o básico que é o alimento, né, para ele não ter que... Né? E a gente viu que, por exemplo, nos últimos anos, até mesmo com a crise econômica, muitas bolsas de estudo e de ciência foram extinguidas, cortadas, né? E a galera passa fome. Inclusive, também tem um outro caso do meu próprio trabalho, de um rapaz que ele era bolsista. E daí ele também, assim, um gênio. Tipo assim, teve também uma escola pública de péssima qualidade, mas ele passou em 3 universidades, engenharia química, as engenharias todas da vida. Todas pra fora. Só que como que ele ia se a mãe dele catava latinha, sabe? Tipo assim, não tinha como ele morar lá. E daí a única solução seria a bolsa da faculdade, a bolsa de estudos que a faculdade tinha. Só que já foi no início dos cortes. Então, tipo assim, onde que ele tá? Estudando ainda, lá com a gente, porque ele tem que passar aqui. Porque a faculdade não garantia que ele iria ter, mesmo que a gente fez vaquinha pra ele, todo mundo doou um pouco pra ele poder iniciar a vida lá, mas ele não tinha segurança de que ele iria conseguir perpetuar lá, entende? Pra vocês terem noção, a única alimentação que ele tinha era com a gente, que a gente dava pão e café pra ele, lá no curso. E acontece a mesma coisa na escola, cara. Tem aluno que vai pra escola só pra comer, só pra hora da merenda. Que inclusive é um problema muito grande que agora com EAD, muitas escolas... Isso. Tipo assim, a escola
tem a verba para poder levar os principais nutrientes, né, e tal, ter o leite, que é obrigatório, por exemplo, ter leite hoje em dia na merenda escolar. E aí o menino tá dentro de casa e não passa fome, né? Tipo assim, algumas prefeituras obrigaram as escolas, caso o nível estadual é o estado, né? Mas tipo, obrigaram a fazer a cotinha, ou a pessoa ganhava o equivalente que estava destinado para ela, mensal, dinheiro, ou a escola dava o kit de alimentação, né? Mas mesmo assim a gente sabe que isso não é todos. Pois né? Tipo assim, as escolas do interior, por exemplo, lugares onde o Estado não consegue fiscalizar com maior eficiência, né? Então, tipo assim, isso foi um grande problema do EAD, além do menino gritando do lado, né? Tipo assim, a gente já contei esse caso por aqui também dos professores, que a maioria dos professores não recebiam, por exemplo, na verdade, a maioria, se você for pegar mesmo das condições mais desiguais, não tinha um computador para poder dar aula, né? Primeiro. Aí não tinha acesso à internet, porque aqui em Rondônia a internet é muito cara e de péssima qualidade. Esteja dito isso. Então não tinha acesso à internet. E aí com o mesmo salário tinha que ter uma produtividade muito maior, porque ele tinha que ficar em casa trabalhando, fazendo atividade, mandando, enchendo o aluno de atividade em casa. Ainda tinha que pagar a internet, pagar o computador e tal, enfim. Aí lá a nossa ideia foi, vamos criar um estúdio aqui. Então, tipo assim, foi um case muito legal. A gente pode considerar um case de sucesso, digamos assim, porque a gente tirava esse peso do professor, a gente dava para ele um espaço seguro, tanto por conta do coronavírus, quanto um espaço de sala de aula, para ele poder dar aula com a gente, né? Tipo assim, ele dava aula ao vivo. E isso, tipo assim, para eles amaram, sabe? Porque eles não tinham que estar em casa... utilizando os próprios recursos, que, né, muitas vezes o próprio professor se frustra, gente. Sim. Ele Nossa, não tá conseguindo dar uma aula de qualidade, isso. né, pros alunos. O próprio professor, tipo, nossa, eu não tô acrescentando na vida do meu aluno, porque, tipo, ele não conseguiu, a internet caiu, a energia caiu, sei lá. E aí com esses... Fazer o que ele gosta, não tá conseguindo. Com esse case, você via, a primeira semana, eles brilharam, assim, tipo, que foi em abril do ano passado. Aí você via a alegria, ia fantasiado, gente, não sei o que. E foi o que fez com que os alunos, tipo assim, se interessassem pelo EAD, né? Que no caso nosso nem é EAD, é ensino emergencial à distância, porque o EAD ele é mais estruturado. O EAD já existe, por exemplo, né? Esse ao vivo aí que os professores fazem é emergencial. Então, mas é por isso que... Mas lá onde você trabalha, antes da pandemia era presencial? Era 100% presencial, 100% presencial, sem nenhuma hipótese de EAD nem nada. Aí entrou a pandemia, aqui foi no final de fevereiro, começo de março, aí a gente começou a bater o tico-teco, né? Porque eu comecei a gravar as aulas, a gente pegava tipo, uma atrás da outra, gravando, eu gravando, eu editando e eu postando e tal. Aí a gente, tipo assim, até a gente conseguir estruturar uma coisa de qualidade, sabe? Para não ficar aquela mesma qualidade que o professor tinha em casa, dando aula no notebook. Aí a gente pegou, investiu em computador, investiu em câmera, microfone, eu fiz o protótipo do estúdio junto com o meu parceiro de trabalho. Aí hoje em dia a gente já tem 4 daqueles melhorados, né? Toda sala virou uma sala híbrida agora. E foi treinando, qualificando os técnicos para isso. Aí hoje em dia a gente já consegue pensar num híbrido de maior eficiência e de cursos híbridos. Vender cursos híbridos, o que antes pra gente, não, a gente, tipo assim, o aluno que era do Nordeste, como a gente teve ele veio lá do Nordeste, ele alugou uma casa aqui, ele precisa estudar presencialmente aqui. E essa era, tipo assim, não, você tem que fazer isso. É claro, é melhor, a gente o tete-a-tete, estar com o aluno é muito interessante, né? Porque a gente já não tinha essa expertise do EAD, não tinha expertise de fazer algo à distância. Mas hoje em dia a gente já consegue pensar. Porque a gente sabe que a gente consegue entregar algo de maior qualidade. Então, qualidade de imagem, de som, se travar. Vai alcançar muito mais pessoas. Exatamente. É esse ponto que eu acho legal do marketing hoje. Porque algo que eu vejo ainda como o maior defeito da faculdade é que eu não escolho o professor, entendeu? Posso escolher o curso, às vezes meu pai ou a mãe obriga, vai lá e faz o curso. E às vezes o professor chega na sala, e aí galera, isso aqui, o cara tá lá dormindo, o cara tá lá mexendo no celular, entendeu? E às vezes não é porque ele não quer estar ali, porque a aula do professor não engaja, entendeu?
E o marketing, ele virou essa chave, entendeu? Porque ele deu a oportunidade de vários professores, como a gente está vendo hoje no Brasil, dar suas aulas online, fazer curso online, Hotmart, vender galera, cursos, vai lá e põe seus cursos lá, entendeu? Porque você escolhe isso. Tipo assim, é como se você colocasse Primo Rico numa sala de aula e ficar limitado a 50 cadeiras, sendo que hoje no Instagram ele põe 150 pessoas online que querem de fato assistir ele. Porque imagina só, coloca Primo Rico numa sala de aula, 50 cadeiras, e tem galera lá que vai assistir a aula dele, mas gosta da Natália Arcuri, tu acha que vai engajar? Acho que não. Eu acho que não, entendeu? Então, o marketing, ele transformou esse mercado, entendeu? Porque hoje cara, hoje você pode abrir o Instagram, vai numa live de manhã, Paulo Music, que eu tava citando agora há pouco. Praticamente uma aula de manhã. Tem gente que fala assim, cara, uma live do Paulo Music é quase 3, 4 semestres de faculdade de medicina. Entendeu? Eu nem sou médico, mas eu me interesso só pela medicina por causa do que ele fala. Entendeu? Eu acho que o marketing vai até além, porque eu tive muitos professores que eu tive que... Eu não sabia que não levava isso para esse nome, mas eu fiz uma breve mentoria de como que ele tinha que dar aula online, porque até então ele olha olhando para a pessoa. E daí, tipo assim, ele tá lá no estúdio, só tá a câmera ali, ele com o microfone aqui. Cara, é difícil, tá? Eu tava falando pra Gabriela esses dias, falei, Gabi, eu acho mais fácil gravar um podcast pro YouTube do que fazer um stories no Instagram ou gravar uma aula assim, só eu, pra câmera. Quando eu iniciei as gravações que não eram as gravações oficiais, que não eram as aulas ao vivo, eu iniciei também as mentorias com cada um. Porque eu gravava aqui e eu tinha que, muitos professores, eu tinha que pegar a cadeira e sentar lá na sala de aula para ele dar aula para mim. Aí eu sentava meio que pertinho da câmera, parecia que ele estava olhando para a câmera, mas na verdade ele estava olhando para mim. Eu não achei ruim, né? Que eu ganhava conhecimento cada vez mais. Mas aí depois eu sentava com o professor e falava, tipo assim, ó, não é sempre que eu vou estar aqui, então essa é uma nova realidade, eu sei que é muito dolorida, eu sei que não é a realidade com a qual todos nós aprendemos, mas o Senhor me permite lhe ensinar, o Senhor me permite abrir esse conhecimento, porque assim, eu sempre gostei de campo, sempre gostei de falar, então pra mim isso não era problema. E aí todos eles foram muito solícitos nesse sentido. E hoje em dia, tipo assim, aí quando ficou 100% online, cara, o marketing ensinou eles também a se venderem. Isso. Cara, o professor, tipo assim, que era super sério e tal, na sala de aula, entrando com um hobby de oncinha pra dar aula lá ao vivo, aí tirar, fazer a dancinha. Muito mais, cara. E os alunos, os alunos, meu Deus, tal, postando história e tal. Abre até a câmera, né? Tipo assim, ele vende essa imagem pessoal, né? Tipo assim, a gente conseguiu transformar muitos professores. Às vezes, por exemplo, as aulas não estavam com tanta qualidade no ao vivo, assim, o professor ainda estava tímido e tal, aí a gente senta, conversa e tal. A gente poderia fazer assim, os técnicos de transmissão ímpares, treinados pelo meu colega, conseguindo botar o som do ratinho, epa, no meio da aula, sabe? E aí o professor, caramba, se tornou interessante. Então isso foi uma coisa bem legal também. Pois é. E é algo que, assim, eu acho que não vai voltar que eu era antes. Eu acho que hoje o professor vai pensar muito bem. Cara, eu prefiro ter 50 pessoas numa sala de aula, sendo que metade não quer nem me assistir, quer estar lá. Eu prefiro ter meu curso do Hotmart, meu curso lá no vestibular, ou 50 milhões de seguidores no Instagram para dar aula. Entendeu? É que nem no TV. Tem a galera lá no BBB agora. Você começa a se questionar. É melhor eu ganhar um prêmio ou é melhor eu ganhar os seguidores? O que vocês preferiam? Seguidor, né? Porque, por exemplo, aquela Juliette? Que não, tipo... Pergunta o que você quiser, eu assisti, cara. A Camila... você é bebê... Não, Marcelo veio aqui e falou, cara, fui demitido, ó, só assisto novela e BBB agora. A maioria, pô, diz que já alcançou 1 milhão. Já alcançou o prêmio. Até a própria vencedora lá do... A Ju? Não, a do ano passado. Não sei se tu lembra. Eu sei. Ela não gastou, tipo assim, ela não gastou nenhum centavo do prêmio dela, até o minha. Ela não gastou nenhum centavo do prêmio dela, ela só atualizou o carro dela. Aí ela investiu 1,5 milhão que ela ganhou. E aí com os rendimentos do investimento é o que ela tá, tipo assim, aí ela entra naquela polêmica, comprar ou alugar uma casa. Ela tá alugando. E aí quem paga é o próprio
milhão dela que tá rendendo lá nos investimentos e tal. E a maioria de quem foi pelo seguidor, que a gente sabe, por exemplo, tipo, essa galera que foi o lado famoso, né? Sim, vai pra ressaltar ainda mais a fama. Com certeza. Né? Tipo, também já afirma que já alcançou o primeiro milhão. O Gil, tipo, também bombando o contrato. A Juliette pegou Americanas, o Gil pegou, acho que... Santander, mas pegou uma loja, acho que pegou a Casa Bahia. Pegou o Vigor também. Pô, tinha que pegar, porra. O coisa. Gil do Vigor. Chega a tá surgindo meme aí no Instagram. E tu viu que vazou o vídeo dele da inscrição. E ele era exatamente do jeito do BBB e depois. E ele já se intitulava Gil do Vigor. Ele já falava, já fazia aquela dancinha lá que ele faz, e desce. Já fazia, tipo, tudo aquilo. Porque eu achava que era um personagem. Mas não, tipo assim, desde o início. E ele todo, tipo assim, todo simplesão e tal, na casa dele. A gravação não é da melhor qualidade. Tipo assim, já mais com a autenticidade dele, sabe? Eu achei isso muito legal. Pois é. E aí, Adriano? O que você acha? Você quer botar mais uma pergunta? Bora entrar pro BBB? Pra nós ganhar seguidor? Bora. Fazer um aqui em Portugal. Mas tem, né? Porque o Victor Hugo não tá só até hoje, tinha né? aquele tal de... Sofrendo. Não, que daqui de Porto Velho que foi pra lá. É o Marmude. Isso, teve ele também, né? O Marmude é um case interessante, porque ele foi pro BBB, saiu assim com uma aprovação não muito boa, até porque ele brigou com a Jaqueline, que era daqui de Cacoal, de Rondônia também, aquela loira. E daí, tipo assim, ele apagou das redes sociais a imagem de BBB dele. Tipo assim, lá não tava ex-BBB. Ele, tipo, apagou, ressignificou todo o processo. E aí ele começou a vender cursos sobre sexologia, né? Ele é sexólogo, é psicólogo, sexólogo. E ele a Sara fez isso. Ele começou a vender curso, pô. E tipo assim, tá muito interessante. É claro que eu acompanhei mais de perto o processo dele. Não foi tão fácil, né? Tipo assim, acompanhei de perto porque a gente tem amigos em comuns, assim. Então eu escutei falar como que tava a situação de cada passinho que ele dava. Mas hoje, ok. Ele vende muito curso para mulheres casadas, por exemplo, que tem certas situações na cama que não tá interessante e tal. Aí ele, com aquela linguagem dele, né, descontraído e tal, e falando a linguagem que as mulheres queriam escutar, vendendo e-book, vendendo vídeos e tal, e trabalhando no canal do YouTube dele para poder chamar a galera para esses cursos. Né? Não deixa de ser um professor também. Mas ele é professor, só que na área dele, né? Ele era professor universitário, mas saiu. Aí agora ele é professor aí das redes sociais, que é, querendo ou não, mais lucrativo, né? Pois é, então é um questionamento que a gente começa a pensar, cara, e aí, eu vou pra sala de aula, eu trabalho na rede social e cresço, né? Acho que vai ser uma decisão sua, você vai analisar. Porque tem gente que é apaixonado pela sala de aula, né? Tem professor que não quer, nem imagina essa ideia de ser famoso, por exemplo. É algo que eles vão ter que se adaptar, né? A gente vai ter que se adaptar a essa nova era. Com certeza. Tipo, você pensa em vender, por exemplo, as mentorias um dia online? Já pensei, mas não sei, é um caso se pensar, hein? Né? Já pensei, né? Mas talvez, olha, eu gosto do que eu faço e, cara, eu aprendo muito mais. Pra mim aqui, eu sou pago aqui, entre aspas, né, pra aprender. Que quanto mais eu estudo, eu chego aqui, converso e tal, troco ideia com a Adriana, eu tô já fazendo praticamente uma mentoria aqui. Então, isso pra mim é divertido. E a mesma coisa não muda, assim, eu tá com as pessoas aqui conversando e tal online. Eu me divirto com isso mesmo. E quem sabe, né? Quem sabe mesmo, futuramente. E aí, Adriano, bora para as considerações finais? Lança sua pergunta e eu vou lançar a minha. Começar com o nosso tema, né? Valeu a pena começar a fazer faculdade para você, Cris? Pra mim, sim. Que era algo que eu já almejava, só não sabia o que, né? Sair do ensino médio bem desnorteado. Assim, valeu a pena. Com certeza agregou muito valor. Algo assim que superou todas as minhas expectativas. Hoje, na área que eu atuo, meu esposo, que a gente é empreendedor, nós temos uma MEI, e muitos outros que eu quero alcançar. Com certeza, independente de eu ter o registro, né, o conselho ou não, é algo que eu vou levar pro resto da vida. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Exatamente.
E eu sempre vou estar buscando me atualizar, agregar valor para mim, para minha empresa, para meu marido, né? Ajudar, porque ele também não estudou ainda, né? Foi com faculdade, tecnologia da informação e assim, sabe? Sempre buscando estar me readequando, né? Conforme as coisas vão mudando, porque quem não faz isso fica para trás, infelizmente, mas é a realidade de hoje. E você, Pedro? Valeu a pena fazer faculdade? Depois de toda essa conversa, ainda quer fazer faculdade, cara? Tem certeza, bicho? Fortaleceu, eu acho. Mira aí, cara. Não. 3 filhos, pô. Vai que tu faz aí os 3 filhos aí, o adota aí. E aí? Não, tá bem longe isso aí. Não, eu acho que vai valer a pena e, tipo assim, poder escutar a história de vida dela até inspira mais. Só te motivou mais fazer. Eu acho que inspira, assim. Como a gente conversou, existem as dificuldades que são normais no processo. O processo já é um processo difícil, mas a gente tem que ser que nem um próton, sempre positivo e pra frente e tal. Então eu acho que... Respeitar o seu tempo, né? Isso, respeitar o tempo, eu acho que eu acho que vai vir no tempo correto pra mim e com certeza mais fortalecido e mais ainda no dia de hoje, agora com essa conversa e tal. Com certeza. E pra você? Valeu a pena fazer faculdade? Valeu muito a pena. Abriu portas, abriu as portas na área que eu queria. Que apesar de fazer ADM, eu também gosto da área da saúde. Então, abriu as portas pra mim, pra entrar no que eu faço hoje. E, cara, a emoção que você sente na colação de grau... eu quero sentir isso aí também. Nossa, é sensacional. É algo, assim, maravilhoso. Que faz com que valha a pena todo aquele estresse, toda a preocupação. Mas, cara, vale a pena demais. Passa rápido, né? Passa rápido. E a gente tem que aproveitar. Aqueles 4, 5, 6 anos na faculdade. As pingas que tomam lá, né? Não tomei pinga, não. Ele fica falando de pinga, de não sei o que, de Não, porque, cara, nunca nem faculdade, porque a gente não vai falar a instituição que a gente estudou aqui, né? Mas a nossa era acusada só de ter festa, porra. Eu conheço... Os caras nem estudam, o cara só faz festa. Quando falam dessa faculdade, vocês já falam de um barzinho que tem em frente. É quase... Tá com pena, tem uns 3 ali. Eu morava em frente, eu tava pra abrir outro lá já também. No meu tempo, o dinheiro era só pra faculdade, às vezes um lanchinho, a tia da pipoca, do cachorro-quente. O Vieira tinha Temos pastel. a cabeça aqui da situação, né, Lucas? Que é diferente de você, né? Sócio do bar. Pra mim era o tio do pastel lá. Eu confesso, eu fui uma vez em cada bar. Acabou. Depois eu não assisti. Eu fui só pra olhar o ponto, porque eu não bebo, gente. Eu fui só pra fofocar. Eu ficava lá, a galera da sala, né? E tal, os amigos super divertidos. Sexo, drogas e magia negra lá. Cara, ó, pra mim, valeu muito a pena fazer faculdade. Cada segundo valeu a pena. Porque foi um período muito difícil pra mim. Eu não vou falar tudo aqui, tá? Inclusive, eu proponho aí, faz um podcast só comigo aí, se reúne tu, João, Paulo, faz as perguntas mais lascadas aí já. Já dá um programa todo. Que nem a Gleice, já deu o programa todo aí, cara. Empolguei, né, gente, falando. Bode de novo pra falar mais. Mas pra mim valeu muito a pena, porque eu conheci pessoas incríveis, professores incríveis. Conheci hoje a equipe que eu amo trabalhar, você, o Paulo, o João. E eu não mudaria nada. Eu acho que isso só transformou a pessoa que eu sou. Eu até mencionei no episódio passado com o Marcelo que eu não fui pro exército, mas o meu exército foi um período de faculdade. Ficar sozinho, dar conta de fazer várias coisas, não ao mesmo tempo, mas uma de cada vez, entendeu? Aprender a cozinhar, que eu não fazia, aprender a cuidar da minha saúde sozinho. Eu acho que também, pelo fato de ter feito faculdade, isso me fez conhecer a minha princesa que está aqui assistindo. Começou o momento romântico. Love Night. Love Night. E eu não mudaria nada. Mudaria nada. Não, é igual os Vingadores que tem que voltar lá para deixar as joias. Não deixaria as joias. Ficaria com as joias que eu tenho hoje, que são as pessoas que eu levo para minha vida e que eu quero continuar levando ainda.
Vamos lá, gente, então. Emocionado. Ai, meu Deus. Como é que faz? Momento de emoção. Se alguém quiser acompanhar vocês, seguir vocês, quiser trocar uma ideia com vocês, onde acha vocês? Instagram, né? Universal. O novo. Pô, pensei que fosse no Tinder, pô. Eu ia falar. Lá é outro papo. Aqui você tá falando sobre conhecer. A gente tá falando de um podcast sério, de família. Não, cara, acho que é qualquer Aqui coisa. a gente vai, família, se isso quiser aqui, ó. conversar comigo sobre empreendedorismo, quiser saber mais sobre marketing ou educação, estamos aí no Instagram. Sei. E viagem também, e café. Pesquisa aí, Paulo. No Tinder, no perfil dele. Baixar não. Como é que é o teu perfil, então? Bota Pedro Neves, mas é Pedro, com 2 Os, Neves. Show de bola. E nossa querida mãe de 3 crianças. Como é que a gente faz pra te achar? Não é no Tinder, porque é casada, Pois né? é. Então, Era no Tinder, né? Vê lá, se tá anos lá. atrás. Não tem nem perigo, já sei. Já Só tirou no o perfil Instagram dela, mesmo. já. Tá só no Instagram, porque eu não dou conta nem de uma rede social, mas se tivesse 2, né? Eu sempre posto lá minha rotina, né? Porque eu também faço outros trabalhos de comunicação também, então eu sempre coloco a minha rotina com as meninas. Eu tenho 3 filhas, né? Como vocês sabem. São 2 educações diferentes, né? Você ter ali a criação de uma menina de 9, 10 anos e a outra pequenininha. Então, você tem que todo tempo estar conciliando aí, equilibrando essas 2 coisas. Então, lá no Instagram é mais... E qual é o nome do Instagram? Eu tô esperando pra poder seguir aqui. Ah, sorry! Gleice Albuquerque, Olha, né? Gleice Albuquerque, E- Albuquerque com 2 L's. achei já. E o TikTok? Ó, ela tá bem colocada, porque ela foi a segunda aqui. A primeira Olha Gleice aí. foi a do BBB, ganhadora. A segunda era ela. Oh. Então vale a pena seguir, que o conteúdo deve ser bom. Já fica aqui então o convite, porque vocês trabalham muito com as meninas lá, né? Sim. As minhas filhas, quando eu conheci meu esposo, né, a gente se conheceu na TV, a gente começou a trabalhar a oratória delas, porque elas já têm algumas habilidades, a gente começou a aperfeiçoar e a gente começou a estimular elas a fazerem propagandas, né, e aí agora elas estão com um canal no YouTube também, então eu também estou dedicando boa parte do meu tempo Qual é o ao canal? marketing delas, Conexão Infantil, Deixa aí o... lá. Olha aí a geração Z aí, ó. Essa geração, né, que a gente sabe que tem esses prós e esses contras. Na minha educação, na minha casa com elas, eu tento fazer diferente. Lá elas não assistem TV, sabe? Eita. Lá é como das antigas mesmo, sabe? E assim, tem a rotina, eu não quero que elas percam tempo ali com coisas soltas, a gente é muito focado. Elas aprenderam Libras recentemente, né, com a escolinha que elas tiveram, então eu tento manter isso na cabecinha delas. E empreendedorismo infantil a gente também vai abordar no canal, o canal educativo. Elas vendem pulseira, elas vendem brigadeiro. Então eu faço elas aproveitarem o tempo delas, elas são crianças viradas. Então é esse tipo de educação que eu sempre coloco nos meus stories, né? Legal. Pra que inspire outros pais, sabe? A gente tem que incentivar nossas crianças hoje a ler mais, sabe? A voltar, desacelerar um pouquinho, porque eles são muito ansiosos, né? Ainda mais nesse período que tá. E eu sou essa mãe fora da caixa também, né? Só na parte de educação, não. Literalmente, o que eu aprendi é o que eu aplico na vida delas. O que eu não quero pra mim, né? Então, o que eu não quero pra elas, é o que eu tento aplicar todos os dias. Rotina, educação. E é isso. E tento agora puxar outras crianças também, né? Por elas, né? Influenciar. Legal. Volte aqui com elas, com o seu esposo. Eita! Ai, por falar nisso, né? Com meu esposo. Agora tá viajando. Ixi. Quero também fazer as minhas considerações finais, Foca né? câmera, foca Por câmera. favor, momento de gratidão, né? Lá, Porque... essa câmera aqui, ó. Lá, pra lá. Ai, gente, eu não sei. Eu quero deixar registrado aqui, né, minha gratidão ao meu esposo, que Love foi night. um presente dos céus, né, gente? Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, É com o anjo. certeza. Foi alguém que segurou a minha mão, esteve comigo ali, quando acho que ninguém quis, sabe? Aquele período que você tá literalmente doente, desempregado, na fossa mesmo. A gente se conheceu nesse período. Eu tinha saído de um período bem complicado e não foi fácil, sabe? Eu acho que tudo acontece no tempo certo, tudo tem um propósito, né? Então, se meu esposo hoje tá aqui comigo é porque a gente passou por muita barra. Assumi uma mulher com 2 filhas, sabe? Como eu falei pra você, desempregada, doente. Eu acho que foi uma prova de amor, né? Que eu já recebi na minha vida. Então, Ele foi mais do que um esposo, com né? certeza. Foi. Ah, não quero chorar não, gente. Chora, dá audiência Não, pra gente. audiência nenhuma. Não,
não, gente. Pode chorar. Eu evito até falar muito, porque realmente passa assim um filme na cabeça, sabe? E vai ver o Rodrigo Hilbert, né? Porque do jeito que ela fala. Não, só não cozinha, né? Porque cozinhar, se bocado. Segue aqui a foto do Rodrigo Hilbert. Um dia vai chegar lá. Né? E assim, nas fotos da colação eu me emocionei muito, sabe? Eu praticamente dava um camisa pra ele, porque é um mérito assim, nossa, parece que foi mais dele do que meu. Porque todas as fotos ali da faculdade ele sempre tá comigo. E ele era o meu editor, ele era o meu câmera, os trabalhos que a gente fazia, ele era tudo, sabe? Caraca! Os trabalhos mais fenomenais que eu desenvolvi. A importância de você ter ao seu lado a pessoa certa, né? Exato. Porque tem gente que é âncora e tem gente que é balão. Infelizmente, a minha primeira experiência no meu casamento, eu já fui casada, né? Eu não tive essa sorte, né? Infelizmente. E a gente acaba esperando, né? Muitas vezes pelo outro. Quando ele me apoiar, eu vou fazer isso. Então, acho que isso foi um grande erro que eu cometi, né? De ficar esperando o outro me esperar. Isso não existe. Acho que casamento é companheirismo, é um se doar, né? Ver ali o que dá pra conciliar. Porque se a gente fosse olhar ali as circunstâncias, eu não teria estudado. Porque tudo era contra. Eu tava doente, eu não tinha como ir, a gente não tinha locomoção. E a gente fez as coisas acontecer. Então, acho que o relacionamento ele dá certo porque tem um propósito. E ele falou, você vai conseguir, depois a gente vê o que faz. Então, assim, hoje, se ele fosse começar uma faculdade, com certeza ele teria do meu total apoio. E aí seria a hora de... Show de bola. Ó, tá vendo? Por isso vai perder tempo no Tinder, cara. Você tem que procurar a pessoa certa, que vai te apoiar e tal. Mas você já tem ao seu lado a pessoa muito certa, então... Já te apoia, já é... Por favor. Você iniciou, agora eu termino. Por favor, vai. Ele já tá pra terminar uns 30 minutos, né? Passa as honras, vai. Então, galera, isso foi só um pouquinho de como que é a questão de entrar na faculdade ou não, né? Que a gente possa ter inspirado vocês a cursar. E se você não entrar na faculdade, mas que você procure estudar de alguma outra forma. E é isso, que você venha, acesse o nosso perfil no Instagram, o Mentoscast, curte, comenta e ajude a gente a crescer ainda mais, levando conteúdos pra vocês. Isso aí. Foto pra cá.